Agora, irmãos, eu gostaria de explicar aos irmãos o seguinte. Jesus é o mestre dos mestres. Sim ou não, irmãos? Sim. Em Gênesis capítulo 3, versículos 15 em diante, especificamente versos 21, o homem e a mulher, depois de pecarem, em Gênesis capítulo 3, versículos 9, escondem-se, não é, de Deus. E ao esconderem-se de Deus, procuram cobrir a sua nudez com vestes feitas de folha de mangueira. É isso, irmãos? É isso? Folhas de quê? De figueira. Amém. Mas Deus automaticamente reverte esta linha estilística, se podemos assim dizer. Deus não permitiu que a roupa, ou seja, o estilista, que é Deus, não produz a roupa com o mesmo tecido feito, não é, pelo homem. Ou seja, a escolha humana não foi a escolha divina. E nós vamos entender por que Deus teve que alterar de folhas de figueira para peles de animal. Nós vamos ver quais foram os critérios na Bíblia. E nós vamos ver em alguns... Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. Nós bem sabemos que Mateus capítulo 6 é o sermão da montanha, mas a partir do versículos 25 em diante, nós somos recomendados a prestar atenção em três coisas. Na verdade, prestar atenção não se preocupando com três coisas. E essas três coisas sempre andam juntos. Conselho sobre regime alimentar na página 49 faz menção a isso. Conselho sobre regime alimentar na página 64 faz menção a isso. Vestimenta, bebida e alimentação. Ou seja, o que vestir, o que comer e o que beber. Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, e quanto ao que, irmãos? A roupa. Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Apesar de falar de vestuário é importante, a Bíblia nos mostra um panorama que sobre o que vestir, sobre o que comer e o que beber, nós não devemos ficar o que, irmãos? Preocupados. Porque eu leio, segundo a minha Bíblia, nós lemos na nossa Bíblia, em Salmos capítulo 139, versículos 4, que a palavra mesmo antes de sair da boca do salmista, o Senhor Deus já o quê? Já sabe. A preocupação que nós temos, mesmo antes de ser formulada em frases e palavras, serem ouvidas por seres humanos, talvez os nossos pais, amigos e parentes, o próprio Deus já sabe o que é que nos preocupa. Então essa é a bênção que nós temos, irmãos. Não nos preocuparmos. É importante? Sim, é importante. Falar de vestuário não é uma questão simples. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio fazer o que, irmãos? Honrar o nosso Criador. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31.
Vamos reativar as flechas. Quem já encontrou 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 na igreja, podem tomar leitura, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31. 10, 31. Portanto, ou façais outra qualquer coisa. Isso inclui no vestir, irmãos? Sim. Inclui? Sim. Pode terminar o texto, irmão Nero? Fazei tudo para a glória de quem, irmãos? Do nosso coração e dos nossos olhos. É isso, irmãos? Não. Mas é isso que eu quero, é isso que eu gostei. Segundo os meus olhos e a minha percepção, é mesmo este fato que é o mais ideal. A pergunta é, será que glorifica e honrará o nosso Criador? Quantos dos nossos problemas no aspecto de escolha e no aspecto do vestir seriam resolvidos se tivéssemos este princípio acentuado? Não nós, mas quem? Mas Deus. Não eu, mas Cristo. Não o meu coração, mas é a vontade de quem? De Deus. Não os meus olhos que sentiram-se atraídos. Talvez é a cor, talvez é a forma brilhante que se apresente a esta peça de roupa. Mas não obstante o quão bonito é o elemento que eu pretendo comprar. Não importa quão rico eu estou no momento e posso comprar. A pergunta que eu e o irmão devemos fazer é: vai este vestuário glorificar a Deus, honrar a Deus? Ou é simplesmente consequência do meu gosto, do meu coração, dos meus olhos? Nunca devemos comprar uma coisa quando somente o nosso coração e os nossos olhos é que estão sendo consultados. Não que nós devamos comprar algo sem consultar isto, é importante. Mas o primeiro ponto é consultar a Deus. Vai Deus ser honrado? Vai Deus ser glorificado? Quer comas, quer bebas, não é? Ou façamos qualquer outra coisa. Vestir, tudo deve ser feito para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu que, irmão? Vestuário. Não existe obra tão importante que como seres humanos recebamos de Deus do que a formação do que, irmão? Do caráter. Não importa uma outra coisa para nós depositarmos energia, gastarmos tempo, se não for útil para erguer um caráter que permaneça, um caráter que suporte, um caráter que não nos valha simplesmente nesta terra, mas que nos habilite também para sermos candidatos e herdeiros do reino celeste. Este mesmo caráter que é o alvo de toda a nossa existência na terra, porque o tempo da graça nos foi concedido exatamente para construir-se um caráter que permaneça, que ascenda da terra para os céus. Este mesmo caráter, ele é julgado pelo aspecto do nosso vestuário. Agora, isso está em Educação 247, na página 247 e 248. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 136. Vejam, irmão. A aparência exterior. A aparência é o quê? Exterior. Exterior é um indicador do que, irmão? Do coração. O que nós vestimos demonstra quem nós somos. O que nós vestimos demonstra quem nós somos, queridos irmãos. Não nos enganemos que Deus importa simplesmente o coração. Não, não é isso. O que nós somos, o que nós apresentamos no exterior, indica diretamente quem nós somos no coração. E em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar, irmão. Misericordioso Deus, por favor, Senhor Deus, ajude-nos a entendermos a seriedade e a solenidade do vestuário, principalmente num tempo como este, em que o Senhor está terminando os últimos segundos da intercessão no lugar santíssimo. Pai eterno, nos ajude a entendermos que no vestir nós devemos honrar o Teu nome, que no vestir nós devemos glorificar o Teu nome, e não simplesmente seguir o nosso desejo, ou seguir a atração dos nossos olhos. Nos ajude a sermos reformadores até mesmo no vestuário. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos orar enquanto a palestra se decorrer. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quem recusa cooperar com Deus aonde, irmãos? Na terra, não cooperaria com Ele aonde? No céu. Não seria seguro levá-los para onde? Parábola de Jesus, capítulo 22, na página 284. Os que têm sido resistentes ao viver a luz que Deus tem derramado no seu povo, na terra, não serão aptos para serem levados e transladados para o céu. Porque com a mesma resistência que enfrentaram Deus na terra, vão enfrentar a Deus aonde? No céu. Não, eu acredito, irmãos,
Deus tem dado luz ao seu povo, mas a percepção destas luzes não é simultânea. Amém? Não obstante não ser simultânea, a percepção que o irmão Toy vai ter de uma certa luz, podemos estar a receber e receber os raios dessa luz no mesmo momento. Irmão Toy e irmão Samuel no mesmo momento. A percepção que o irmão Samuel vai ter do ponto tal não será a mesma que o irmão Toy terá do ponto tal. Resumo dizer que luz dada ou luz raiada não é uma luz percebida. Podemos estar sobre os mesmos reflexos da luz, mas a percepção que teremos desta luz será o quê? Diferente. Não obstante termos esta possibilidade, ninguém, entendamos irmão, ninguém tem a licenciosidade de não fazer caso da luz. Uma coisa é nós não percebermos tal ela é. Outra coisa é não fazermos caso da luz. Deus não pode comissionar novas luzes a quem não faz caso das luzes anteriores. Deus não pode dar luz nova para quem não se revê nas luzes anteriores. Por isso é que nós devemos analisar seriamente. Então, se nós não aprendermos a cooperar com Deus aqui na terra, nós nunca cooperaríamos com Deus aonde? Não tem como os resistentes fazerem parte do céu. Devemos realizar o máximo possível. Os irmãos conseguem ver? Não. Devemos realizar o máximo possível com a capacidade e talentos que nos foram confiados por Deus. Entendem, irmão? O máximo possível que de nós depender. Todos os que enfraquecem e destroem as faculdades quê? Físicas, mentais e o quê? Morais mediante o comer pecaminoso, ultrajar-se pecaminosamente, trajar-se é o quê, irmão? Vestir-se. Vestir. E a violação das leis da saúde, em qualquer sentido, terão de prestar contas a quem? A Deus por todo o bem. Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar? Eterno Pai que estás nos céus, abre a nossa mente em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos que prestar conta a Deus por todo o bem que poderíamos ter feito se tivéssemos observado as leis da saúde, no aspecto do comer, no aspecto de fazer o quê? Vestir-se. Vestir. Ao invés de serem condescendentes consigo mesmos, descuidosos e negligentes quanto à casa em que vivem. Qual é a casa que nós vivemos? Qual é a casa? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Por favor, irmão. Não sabeis vós que somos casa de quem, irmãos? De Deus. Continua. E que Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que somos vós é sagrado. O santuário de Deus que somos nós é sagrado. Isso está em lugares celestiais. De 1900, página 192, essa é a meditação diária do dia 3 de julho. Do dia 3 de julho, assim está correto. Página 192, lugares celestiais. Então, o que é que nós percebemos nessas citações, irmãos? Na primeira, não tem como os que resistem à luz de Deus na terra fazerem parte aonde? Do céu. Do céu. Desobedientes não vão no céu. Deve haver da nossa parte um esforço, o máximo esforço, para o que, irmãos? Com a capacidade e talentos que nos foram confiados. Ou seja, Deus confiou a todos os que aqui estão presentes talentos e capacidades, faculdades em 3 esferas. Na esfera física, na esfera mental e na esfera o que, irmãos? Espiritual. Espiritual ou moral. Estamos juntos, irmãos? Na esfera física, na esfera mental ou intelectual e na esfera moral ou espiritual. Estamos juntos? Da nossa parte deve ser feito um esforço de, nesses aspectos que o Senhor nos deu, todos que enfraquecem e destroem as faculdades nas 3 esferas, no aspecto do comer pecaminosamente, de vestir-se pecaminosamente, violando as leis de saúde, teremos de prestar contas a Deus por tudo. Ou seja, se nós vestíssemos de uma outra forma, poderia acontecer que a nossa influência seria de outra forma, sim ou não, irmãos? Se nós nos alimentássemos de uma outra forma, poderia acontecer que nossa influência seria de uma outra forma. Os irmãos já estão exaustos? Os irmãos estão a entender? Amém? Amém. Agora, evitar o fanatismo. Deus irradiou este povo com luzes de verdade. Mas não obstante a tamanha luz que nós temos no aspecto do vestir, no aspecto da alimentação, em todas as outras áreas, irmãos, devemos ficar atentos e saber de uma questão. Satanás, ele está pronto para transtornar o que Deus deu como bênção em maldição. Os irmãos entendem?
Essa é a habilidade de Satanás. Transtornar, apresentar sempre uma falsificação daquilo que Deus quer dar. Isso nós lemos em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, na página 221. Para todo o privilégio lícito que Deus dá a seu povo, Satanás apresenta-lhes uma contrafação. Esta tem sido sempre a artimanha que o inimigo tem agido. Deus dá uma bênção, mas o inimigo tem contrafeito a bênção que o Senhor tem dado. É possível no aspecto do vestuário ter fanatismo, sim ou não? Sim. É possível. Nós sabemos que roupas, não é? Sabemos diretamente assim. A nossa mente já nos acusa diretamente. Ninguém precisa ser instruído sobre a questão da moralidade e imoralidade, principalmente quando somos cristãos. Mas o aspecto aqui não é no aspecto direito, é muitas vezes no aspecto indireito. Tem questões que nós precisamos analisar. Eventos finais na página 88, evangelismo na página 272. Tem alguns princípios que nós precisamos ver aqui. 272 de evangelismo, também está em eventos finais, página 88, capítulo 6. Não há necessidade de fazer do assunto do vestuário o ponto principal de nossa, o que, irmãos? Quando é que há fanatismo no vestuário, irmão? Quando, irmãos? Quando ao invés de Cristo ser o centro, a aparência reformada, o vestuário correto e certo, chega a ser o centro. Ou seja, ao invés de nos preocuparmos com o bem-estar espiritual do irmão, e se Jesus já é hóspede permanente na vida do irmão, o fato, a calça, o tamanho do casaco, o tamanho da saia da irmã é preocupação. E Deus seja louvado porque em nome de Cristo Jesus, o fanatismo não é algo, ou seja, o extremismo não é algo que se nota na presença daquele que recebe Cristo Jesus. Não é algo. Então, não é necessário fazermos do assunto do vestuário o ponto principal de nossa religião. Algo mais valioso. Algo mais o que, irmãos? Valioso. Há de que falar. Há de nos ocuparmos. E este algo é o que, irmãos? Falarmos de quem? De Cristo. E quando o coração estiver convertido, quando o coração estiver o quê? Convertido. Tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus fará o quê? Então os irmãos concordam comigo? Falar do aspecto do vestuário é questão de conversão, sim ou não, irmãos? Sim. Alguém que não consegue, alguém que tem problemas de se vestir dignamente, tem problemas de conversão, sim ou não? Certo. Os irmãos concordam com isso? Os irmãos estão a dizer, é isso? Sim. Sim. Se somos cristãos, seguiremos a quem? Ainda mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contraria as nossas quê, irmãos? Isso tem a ver com os nossos quê? Desejos do coração e o que atrai os nossos quê? Os nossos olhos. Não há necessidade de vos dizer que não deveis usar isto ou aquilo. Pois se o amor dessas coisas vãs estiver em vosso, em nosso coração, por de parte os vossos adornos apenas se assemelhará ao cortar a folhagem de uma quê? De uma árvore. Irmão Félix, quando nós cortamos a árvore e em tempo de chuva, o que acontece depois? As folhas todas voltam aqui a aparecer. Ou seja, quando Cristo não está no coração, quando Jesus não é o centro da mudança, falar do vestuário para alguém é como podar uma árvore. Depois as folhas vão voltar a acontecer, a brotar. As inclinações do coração natural de novo surgirão. Deveis ter consciência própria. Orientação da criança 429 e 430. O nosso foco deveria ser ministrar conversão à pessoa. E isso poderia evitar o fanatismo. Agora, se alguém já está em Cristo, de acordo com a Bíblia, a nova criatura é o quê? Entretanto, se alguém alega estar em Cristo e infelizmente não apresenta indícios de ser nova criatura ou frutos de novidade de vida, o que nos indica é que essa pessoa não conheceu Jesus ainda. Mais do que nós nos demorarmos com esta pessoa, nós deveríamos interceder que essa pessoa conheça Jesus. Amém? Qual é o propósito de Deus em dar-nos as luzes? Isso tem sido música, sim ou não? Qual é o propósito de Deus em nos dar a mensagem do terceiro anjo? O propósito de Deus ao dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo é preparar um povo para permanecer fiel a Ele durante o quê? O julgamento investigativo. Esse é o propósito. Quando Deus nos dá certas luzes e nós temos convicção de que esta luz deve ser vivida, devemos saber que esta luz deve preparar-nos para nós estarmos em pé diante do julgamento investigativo.
E ao terminar o julgamento investigativo, nós sermos, não é? Possamos ser taxados como membros do grupo ou da parte de Deus, e não da parte do inimigo. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. O que fazemos de nós mesmos no tempo do quê? Isso nos acompanhará por toda a eternidade. Tem como o que nós vestimos hoje influenciar a nossa eternidade, sim ou não? Estranho. Será que não é ser radical? Será que não é ser muito acentuado, irmãos? Quando nós estudamos a Bíblia, em 2 de Reis, capítulo 2. 2 de Reis, capítulo 2. Eu mencionei 2 de Reis, capítulo 2. E nós encontramos o relato de um rei que adoeceu. Na verdade é o capítulo 1. Peço perdão, irmão. Capítulo 1 de 2 de Reis. A doença de Acasias. Quando Acasias adoeceu, ele aflito, na sua recuperação, solicitou auxílio da parte de quem, irmãos? Baal-zebub, certo? Os irmãos estão em 2 de Reis. Baal-zebub. E mandou servos. Só que esses servos, ao invés de lhe trazerem boas novas, o que esses servos trouxeram ao rei? Uma má notícia. E falaram ao rei, aconteceu assim, assim, assim. Alguém nos parou. E esse alguém disse que daí onde está já não vai sair. Porque há Deus em Israel, por que você vai consultar um Deus pagão? E de repente o rei, preocupado, pede a descrição ou característica deste elemento. E eles disseram, era um homem que vestia a capa. Tinha uma certa coisa na cintura. Assim, assim, assim. E o rei, no exato momento que recebeu dos seus conservos, ele percebeu que estava a se falar de quem, irmãos? Elias. De Elias. A pergunta que eu faço aos irmãos nesta manhã é como foi Elias identificado pelo rei? Pela sua vestimenta. Diz o fato de nós lermos citações anteriores, Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 136, e Educação na página 246, 247 e 248, de que o caráter de uma pessoa é julgado pelo seu quê? Vestuário. A aparência exterior é indicativa direita do quê? Do coração. Por que Deus vestiu-lhes então, desculpa a redundância no R, no H? Em Gênesis capítulo 3 nós encontramos o cenário do pecado. Veja aqui, irmãos, quando eles pecam, eles procuram solucionar o problema cobrindo a sua nudez com vestes de figueira, folhas de figueira. Mas Deus muda o tecido pelo qual a sua vestimenta é feita. Deus lhes dá então vestimenta de quê? De pele. No aspecto espiritual ou no aspecto teológico, a referência que nós temos aí é de que o cordeiro foi morto, sim ou não? O animal que foi morto era uma alegação do sacrifício que Jesus faria, sim ou não, irmãos? E este é um dos textos mais ideal, ou um dos textos que mais é recomendado para falar de justificação pela fé. Não nós, mas é Cristo, justiça nossa. Só que existe uma outra aplicação e observação deste texto, irmão. E é exatamente por que Deus teve que alterar, não no aspecto de justificação pela fé, mas no aspecto do vestuário. Por que Deus teve que trocar a sua vestimenta? História da redenção, na página 46, o tema do capítulo é o plano da redenção. Por que Deus teve que mudar o seu vestuário no aspecto, né, não no aspecto da conversão, da justificação pela fé? Olha aí, irmãos. A atmosfera estava o quê? Mudada. O que é a atmosfera? O ambiente. Com a presença do pecado, a atmosfera estava já em fase de degradação. Não era mais invariável como antes da transgressão. Deus vestiu-os com roupas de pele para fazer-lhes o que, irmãos? Protegê-los da sensação de quê? Frio e de quê? Calor a que estavam expostos. Quando você vai para Patriarcas e Profetas, a referência que eu já citara aos irmãos, nós encontramos que mais da sensação de frio e calor existiam mudanças críticas que poderiam diretamente interferir no homem. Então, olhemos-nos aqui, irmãos. Por que Deus teve que trocar o vestuário para a sua proteção da sensação do quê? Frio e do calor. Este é um princípio que nós devemos adotar no nosso vestuário, sim ou não? A pergunta que eu faço é, todas as roupas que nós compramos, usamos, tem sido espelhado, passado por este princípio, irmão? Tem? Não. Eu queria traduzir agora para os irmãos. Existem quantas formas ou tipos de peças de roupas, irmãos? Vamos lá citando algumas. Roupas feitas de algodão, existe sim ou não? Sim.
Roupas feitas de lã, existe sim ou não? Sim. Roupas feitas de linho, existe sim ou não? Sim. Esqueci-me de algo? Roupas feitas de peles, sim ou não? Sim. Esqueci-me de algo? Os irmãos querem acrescentar? Pano, né? Pano é linho de plástico. Irmãos, no princípio da proteção da sensação de frio e de calor, qual é a roupa que, se nós usarmos, ela, ao mesmo tempo que nos protege do frio, pode nos proteger do calor? Qual é o tecido mais ideal? Algodão. Muito obrigado, querida irmã. Sabem, irmãos, roupas de lã em nenhum momento deveriam ser usadas por nós. As de plástico. E com muito respeito e amor, em nome de Cristo Jesus, vamos orar, irmãos? Vamos orar. Eterno Pai, nós vamos entrar agora numa sessão especificamente para a proteção e o cuidado do corpo feminino. Misericordioso Deus. Mais do que ter a apreciação de homens, o Senhor conhece o meu coração. Por isso pedimos que, em nome de Jesus, ao falarmos desse aspecto, redirecione nossa mente no crescimento espiritual e na nossa melhor saúde. Seja conosco e tome as rédeas desse sermão ou desse estudo, e que o homem morra e que o Senhor seja levado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os irmãos viram qual foi o princípio que Deus teve que usar para mudar o vestuário do casal? Qual foi o princípio? A sensação, ou seja, o objetivo da roupa era para protegê-los da sensação de frio e de quê? Calor que estavam expostos. Do Éden para aqui, a coisa melhorou ou degradou? Degradou. A sensação de calor do Éden e a de frio do Éden e a de hoje, qual é a que precisamos de mais sentido? Mais auxílio, irmãos? A de hoje. Os irmãos já tiveram o privilégio de usar uma roupa de algodão? Alguém está usando nesse exato momento uma roupa de algodão? Tá? Okay. Maléria, muito obrigado. Então, irmãos, prestem atenção. As nossas roupas, de acordo com este princípio, estamos aqui. Nós já vimos o cordão azul, já entendemos. As nossas roupas deveriam ser neste aspecto. Vai ser econômico, não vamos gastar muitas roupas. É uma roupa que nós podemos estar a 2 tempos. No tempo de calor não vamos sentir... Eu tenho uma linda camisa, irmão. Ela é camisa, mas sempre que eu usei e uso esta camisa no tempo de calor, eu não sinto calor. E ela é apta para proteger no tempo de frio e tanto no tempo de calor. Os irmãos entendem? Amém? Amém. Amém. Aprendemos alguma coisa? Amém. Amém. Vamos mudar o nosso guarda-fato, sim ou não? Vamos. Só que isso vai requerer estudo. Nós precisamos saber que tipos de roupas são as que são feitas de algodão e que são a de lã. Na oração eu pedi compreensão por parte dos irmãos e eu entendo que o Senhor já deu. Tão logo quando nós pedirmos, o Senhor concede. Irmãos, no aspecto da proteção e cuidado, principalmente do órgão genital feminino, nunca em nenhum momento, eu tive no primeiro semestre do 3º ano da universidade, tive o privilégio de ter a cadeira de ginecologia. E criteriosamente, a pessoa que por Deus acredito ser for capacitada para nos dar o que se recomenda, irmão. Não só especificamente na proteção e cuidado do órgão genital feminino. Vestes de lã, tecido de lã, não é recomendável. O mais ideal é algodão, queridos irmãos. O mais recomendável. E em outras esferas. E se aplica não somente na roupa íntima, mas em todas as esferas. Porque Deus nos está aqui a ensinar. Uma questão de conversão. Nós já vimos tudo isso. Por esta bela e impressionante figura, a palavra de Deus mostra a consideração em que Ele tem nosso organismo físico. E a responsabilidade que repousa sobre nós de conservá-lo nas melhores condições. Aqui está fazendo um comentário de quando Jesus entra no templo, Jesus começa a expulsar os vendedores. O que se recomenda é exatamente isso. Da mesma forma que Jesus estava purificando o templo físico, Jesus mostra que é o único que pode purificar o templo do coração, o templo da alma. Amém? Amém. O único que nos pode purificar é Cristo Jesus. E é a Ele a quem nós devemos recorrer, no aspecto intelectual, emocional, mental ou no aspecto físico. Nosso corpo é possessão de Cristo, por Ele adquirido
e não temos a liberdade de com ele proceder segundo a nossa vontade. O homem assim tem procedido. Tem tratado o corpo como se suas leis não envolvessem o que, irmãos? Penalidade. Mediante o apetite pervertido, seus órgãos e faculdades, quantas esferas têm as faculdades? Quantas? 3. Quais são? Mental, física E espiritual. espiritual. Mediante o apetite pervertido, seus órgãos e faculdades se tornam debilitados, doentios e mutilados. Agora, veja como é que termina esta parte. Quando os homens e mulheres se acham verdadeiramente o que, irmãos? É tudo partindo da conversão. Consideram conscienciosamente as leis da vida estabelecidas por quem? Por Deus em seu ser. Procurando assim evitar debilidade física, mental e o que? Moral. Estamos já a terminar. Para proteger o povo de Deus, propósito da reforma da reforma do... Queria convidar o irmão a ler. Os irmãos conseguem ver? Proteger o povo de Deus? Sim. Da corruptora, vamos lá? Da corruptura influencia o mundo, Bem como para promover a saúde física e moral, foi a reforma do vestuário introduzida entre nós. Espera aí, irmão Carlos. Irmãos, por que Deus nos deu a reforma do vestuário? Pela influência. Qual é o objetivo central de Deus nos dar a reforma do vestuário? Princípios que vão restringir o nosso vestido. Por quê? Pela Corrupção. Proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo. Ou seja, apesar de no mundo ser criado várias e várias coisas da moda, tipos estranhos de vestuário ou vestimentas, nós não somos seguidos pelo que o mundo inventa. Nós somos seguidos pelo assim diz o Senhor. Apesar de que propagandas, publicidades e até o preço é acessível, nós não seguimos a influência do mundo. Nós somos povo de Deus e nós seguimos os princípios que Deus mesmo nos deu. Ao cabo dessa citação, ela introduz então Números capítulo 15, versículos 38 a 41. Ou seja, nós somos movidos por princípios que vêm estabelecidos exatamente com a questão da saúde e não segundo a aparição do mundo. Primeiro, como proteção da corruptora influência do mundo, e segundo, promover a saúde física e saúde quê? Moral. Saúde física e saúde moral. Por isso é que o Senhor nos deu a reforma para a saúde. Não foi ela planejada para ser um jugo de escravidão. Deus não nos deu a reforma de saúde, de vestuário, para nós vermos como parece que está nos privar de algo que nós temos o privilégio de ter. Algumas vezes nossas irmãs sentem-se aflitas quando, ao invés de não usarem, ou seja, a questão do salto alto, os prejuízos do salto alto, são 10 doenças até agora aqui estudadas e argumentadas que as mulheres contraem com o uso do salto alto e muitas outras, 4 ainda estão sendo analisadas. Estava fazendo essa pesquisa rápida ontem, fiz algumas fotos e está no... Mas infelizmente não conseguimos projetar. O meu receio era que a imagem não estaria visível. Mas irmãos, quantas vezes, irmãs, por causa simplesmente da aparência exterior, nossas irmãs cavalgam alturas de salto alto e que se vai repercutir nos prejuízos do corpo. Quantas vezes? Para o aspecto, não é? Físico, beleza exterior, prejuízo à saúde. Quantas vezes, irmãos? Proteção da corruptora influência e promoção da saúde física e saúde quê? Moral. Faria a distinção entre o povo de Deus e o mundo. E essa forma serviria de quê? Barreira contra as modas e o que, irmãos? Loucura. Ou seja, não somente protegermos da corruptora influência e promoção da saúde moral e física, mas também criaria o quê? Barreira. Distinguiria. Não. Essa é diferente. Este é diferente.
Primeiro por causa do aspecto, olhem irmãos, nossa aparência exterior é indicativa do que nós somos o quê? No coração. Eu gostaria de terminar então, os irmãos, solicitando que os irmãos, vamos rapidamente abrir aqueles que serão os nossos últimos textos. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Eu gostaria de pedir a alguém no meio da igreja. 3:18. 3:18. Por favor, irmão. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. É possível vermos essa diferença no vestuário, sim ou não? Sim. Sim. Foi a reforma do vestuário introduzida entre nós. Faria distinção entre o povo de Deus e o mundo. E dessa forma serviria de barreira contra as suas modas e loucura. 1 Samuel, capítulo 8. Assim que os irmãos encontrarem 1 Samuel, capítulo 8, não fechem, irmãos. Quem já encontrou diz amém? Amém? Amém. Já todos encontramos? Irmãos, vamos prestar atenção às apostasias que tiveram lugar no povo de Israel. Irmãos, prestem atenção. As apostasias que tiveram lugar no povo de Israel começaram bem aqui, em 1 Samuel capítulo 8, no versículo 5. O que aumentou o índice de apostasia no meio do povo de Israel? Irmão Gonçalves, pode ler para nós? Ok. Irmão, vamos lá. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Por favor, Kiame vai ler para nós. Kiame. Estás mesmo em 1 Samuel 8, versos 5? Sim. Continua. Pelos teus caminhos, constitui, pois agora rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O que é que nós lemos? O povo, observando que os filhos já não andavam no segundo caminho do pai, o que é que eles disseram? Olha, tu há um rei, a exemplo do quê? Das outras nações. Lá fora, as outras nações têm os mesmos princípios que nós, irmãos? Não. Quantas vezes nós fazemos e aplicamos coisas em nossa vida que é fruto de observarmos em outras pessoas que não têm os mesmos princípios religiosos que nós? Faria distinção entre o povo de Deus e o mundo, e dessa forma serviria de barreira contra as suas modas e loucura. Em nome de Jesus, nós não nos vestimos como o mundo. A nossa norma, assim diz o Senhor. A Bíblia, o Espírito de Profecia, é que dita a nossa norma. Por mais que pareça atrativo, por mais que nos seja, parece colorido, lindo, o nosso princípio vem do assim diz o Senhor. E o princípio é esse que nós estudamos esta manhã. Primeiramente, não os nossos gostos, não o nosso olhar, mas a vontade e o assim diz o Senhor. Segundo, o aspecto atmosférico, não escolher pela cor linda, mas o tecido, a forma como o tecido é, a produção deste tecido. E o recomendável, segundo o que nós aprendemos aqui, é qual tipo de tecido? Algodão. É possível termos todas as nossas roupas só de algodão? É possível, mas não é no único dia, é paulatinamente. Amém? Amém. Terceiro ponto que nós estudamos esta manhã, e eu gostaria aqui de terminar. Até aqui, irmãos, os assuntos que nós estamos a estudar. Estamos juntos até aqui, amém, irmãos? Amém. Podemos cumprir em nome de Jesus e com a ajuda de Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Sim ou não, irmãos? Amém. Sim. Amém. Recomendação. Testemunhos para a Igreja, volume 4, no capítulo Simplicidade no Vestuário. Os irmãos estão a anotar essa recomendação? É mesmo para os irmãos anotarem. Testemunhos para a Igreja, volume 4, subtema Simplicidade no Vestuário. Já anotaram a primeira recomendação, irmãos? Segunda recomendação. Testemunhos para a Igreja, volume 1, do capítulo 88, o traje da reforma. Agora, antes de nós entrarmos na nossa última parte, eu gostaria de deixar claro que os irmãos vão pesquisar e vão correr. Vão ler essas recomendações. Quantos querem fazer um voto de assim que terminarmos com esse estudo, estudar mais sobre a questão do vestuário e consultar essas
2 livros recomendados. Quantos? Vamos fazer voto, irmãos. Irmão Nery não está a fazer voto. Irmã Janete não está a fazer o voto. Não sei porquê. O Traje da Reforma, capítulo 88. Agora, irmãos, vamos aqui ler e terminar a nossa última questão. Entre Deus e o homem, quem é Senhor e quem é servo? Deus é o Senhor. Tem nós Deus temos a autoridade de nos orientar o que vestir e como vestir, sim ou não? Sim. E temos nós a obrigação, eu disse mesmo obrigação, de fazermos o que Ele ordena, sim ou não, irmãos? Temos alguma alegoria de dizer, eu não quero, não posso. Temos essa autoridade? Não. Somos servos e o servo simplesmente faz o quê? Obedece. A pergunta é, qual é a medida ideal no traje da reforma? Queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, sobre a questão das nossas saias, prontos, vossas saias e vestidos, qual é o princípio que na palavra de Deus nós encontramos? Exatamente, é neste ponto que eu gostaria de terminar. Eu estarei lendo, eu estou aqui com uma régua e as irmãs vão entender por que eu estou a carregar essa régua. Capítulo 88. Várias irmãs escreveram para a irmã White, fazendo a mesma pergunta. Irmãs, acredito ser que tinham o coração perplexo. Tinham o coração mexido com a verdade de Deus. A verdade penetrou forte, estavam preocupadas com a forma correta de se vestir. Percebendo que não é simplesmente o gosto do coração, nem os olhos, é a vontade de Deus. Então queriam saber da serva do Senhor enquanto viva. Irmã White, tem alguma luz sobre o tamanho da nossa saia, do nosso vestuário? E o que é que os irmãos acham? Tem limites ou não tem? Tem medida ou não tem medida? Os irmãos já entenderam como o nosso Deus é tão maravilhoso? Até na saia tem centímetros. Isso é maravilhoso. Nós não temos que nos preocupar. Quantas irmãs esta manhã querem saber o limite ideal? Posso ver as mãos? A irmã Madalena está indecisa, não é? Porque esta é a questão. Por que saber e depois não viver? Eu parti uma régua, e não é minha, de modo a ser mais visível. Eu estarei lendo assim. Recomendo enfaticamente. Irmão Olavo, ajude-nos só a entender a palavra enfaticamente. Quando alguém está a enfatizar. Está querendo dizer que esse termo é algo assim muito forte. Exato. Ela já falou, reforça. Enfatizar é isso, reforçar. Acentuar mais. A coisa é por demais importante. Então, recomendo enfaticamente que haja uniformidade no comprimento do vestido. No comprimento do quê? Do vestido. As irmãs não podem vir com medidas desordenadas. Deve haver uniformidade. E essa uniformidade não vem na mente dos seres humanos, surgiu na mente de Deus. Vejam, diria que aproximadamente 23 centímetros estão de acordo com as minhas visões sobre o assunto. Quantos centímetros? 23 centímetros. Mas como é que vai ser esses 23 centímetros? Veja o parágrafo acima. 23 centímetros acima do chão, ou seja... A dimensão surge, irmãs, aqui essa régua tem 23 centímetros. Eu parti para ter 23 centímetros. As irmãs todas conseguem me ver aqui? Do chão para cima tem de ser quantos centímetros? 23. Eu não vou chegar nas cadeiras das irmãs para medir, eu vou medir aqui. As irmãs sozinhas vão contando. Tá? Se alguém precisar da régua depois, pode me pedir em off. Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, observem. 23 centímetros. Onde é que deveriam parar as saias e os vestidos das nossas irmãs? 23 centímetros. Por que não muito abaixo e por que não muito acima? Nós tivemos essa experiência de manhã, não é isso, minha irmã? Quando é muito abaixo, quando é muito acima, o que é que acontece? Há dificuldade de sentar. Fizemos isso em casa de manhã. Mas qual é o problema de ser um pouquinho mais abaixo? Por que não só 10 centímetros? Houve este fanatismo no tempo da irmã White, irmãos. Os vestidos estavam muito longos e que as irmãs, ao irem cuidar do jardim, as pontas do vestido ficavam completamente lamacentes ou com lama, úmidos,
e se redundava em excesso de labor no lavar e, acima de tudo, problemas de higienização. Por isso é que o Senhor misericordiosamente nos revelou esta manhã. Quantos centímetros? 23 centímetros. E que em nome de Cristo Jesus o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos mostre que não somos nós mesmos. Não é nós mesmos. É a vontade de Deus. Quer dizer, irmãos, 23 centímetros. Reformulemos nosso vestuário. O parágrafo vai mais além. E existe um outro ponto aqui que é importante. Tenho visto em algumas de nossas igrejas todos os tipos de vestidos da reforma. Todavia, nenhum atende à descrição que me foi apresentada. Que foi apresentada através da visão. Estamos juntos, irmãos? E qual é a descrição que lhe foi apresentada? Quantos centímetros? 23. 23 centímetros. Algumas têm um vestido de morim com calças cortadas segundo seus próprios moldes e não segundo o modelo, sem goma ou entrelada para lhes dar forma e bem apertado nos membros. Certamente, observe, irmãos, bem apertado nos membros. Eu estou a falar agora das roupas justas. Isso se aplica não somente para as irmãs, mas até para o quê? Para os irmãos. Não pode haver roupas apertadas. Primeiro que a nossa estrutura corpórea, ela é rapidamente diagnosticada. Quando um homem usa roupas muito justas, os seus órgãos genitais são visíveis e automaticamente a mente das nossas irmãs começam a ser pesadas na balança. E da mesma forma acontece para o gênero masculino. Quando nossas irmãs usam roupas muito justas. Não era o ideal de Deus. E pecados estavam a ser acrescentados quando não deveriam. Lugares onde deveria haver simplesmente paz e solenidade, santidade, irmãos. Pessoas estavam a lutar com oração para não cederem a pecados. Certamente esses vestidos nada têm de bom gosto ou simplicidade. Eles não se recomendam a pessoas sensíveis e de bom discernimento. Em todos os sentidos da palavra é um vestido deformado. É um vestido o quê, irmãos? Deformado. Que o Senhor nos ajude a entender que os princípios que hoje nós adotamos na nossa vida têm conexões direitas com o nosso destino eterno. Nós não somos salvos pelo vestuário, mas não tem como alguém que está sendo salvo pela graça, entendendo a questão da conversão, negligenciar o aspecto do vestuário. Irmãos, ou nós nos alinhamos no aperto que é o cristianismo, na submissão total até dos nossos gostos e paladares, ou nós afastemos-nos deste barco. O caminho ainda é estreito, pelo que eu consultei da última vez. E ainda há sacrifícios para serem feitos, dentre os quais no aspecto do vestuário. Não nós, mas quem, irmãos? Cristo. Mas Cristo. Não nós, mas Cristo. Seja sempre notado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos oriente e que os 23 centímetros sejam vistos no nosso meio. Todo pai, todo irmão, que todo esposo, assim que acabamos de estudar isso, por favor, irmãos, vamos orar pelas nossas irmãs, vamos orar pelas nossas mães e vamos orar pelas nossas filhas. Eu queria estrategicamente pedir aos irmãos que vamos orar fortemente. O caráter de uma pessoa, ele é indicado pela forma, pelo vestuário que nós adotamos. E é isso que nós vimos, é isso que nós vimos. Quero convidar aqui na frente irmão Lavo, irmão Carlos e irmão Félix. Eles vão fazer as 3 orações terminais. Mas, irmãos, as orações públicas não devem ser longas. Então, os 3 irmãos que vão orar aqui, em nome de Cristo Jesus, vão orar pela nossa conversão. Vão orar que o que nós aqui estudamos, mais do que ser analisado no aspecto carnal, seja realmente analisado no aspecto espiritual. Que o Senhor seja o melhor tradutor de sua palavra. Amém? Amém.